Olha o gol! Gol! Bom dia, eu sou Ana Luísa e está começando a primeira edição do Bola na Mesa, um programa que mistura futebol e política. O tema de hoje é a cobertura jornalística da Copa do Mundo, que acontece no próximo mês. Bom dia, eu sou Beatriz Loss e hoje estamos aqui com Gil Luiz Mendes, jornalista esportivo e produtor do podcast Baião de Dois, programa sobre futebol e cultura nordestina. Seja bem-vindo, Gil, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigada, Ana, obrigada, Bia, pelo convite. Então, Gil, você cobriu a Copa de 2014, né, e acompanhou também a de 2018. Conta pra gente como é que foi cobrir a Copa e quais foram os desafios, principalmente por ser uma Copa no nosso país. A Copa no Brasil antecedeu de muita expectativa e desconfiança, né? Se a gente lembrar que em 2013, na Copa das Confederações, começou toda aquele reverberação política das ruas, né? Do Vem Pra Rua, do Não é só por 20 centavos. Então, a Copa no Brasil já estava cercada de muito disso, né? Muito dessa expectativa, né? Tanto dentro de campo como fora de campo. Então, eu como repórter, trabalhando na Copa, a gente não tinha uma visão tanto só do jogo dentro, assim, falar de futebol, só dos 90 minutos. Era muito mais para entender o que significava a Copa no Brasil, fora das quatro linhas. Então foi um desafio muito grande, né, a gente fazer isso. Estava toda uma expectativa de protestos no Brasil, porque um ano antes, durante a Copa das Confederações, a gente percebeu que a Copa não seria só uma Copa, só o futebol, só o esporte, e sim uma coisa que transcenderia isso, né. Então foi bem legal, assim, para mim, como jornalista, né, um moleque que gosta de futebol, sempre sonhou em cobrir a Copa do Mundo. Foi bem bacana e viver várias situações dentro da Copa do Mundo, pensar aqui no fatídico 7-1, você estar lá presencialmente e ver aquilo na sua frente, é uma coisa que marcou bastante, né, minha carreira. Foi bem significativo. Então, seguindo assim nessa mesma linha, Gil, eu acredito até que tenha bastante a ver, por exemplo, com o 7-1, mas como que é não se perder no calor do momento, na emoção, porque a gente que é brasileiro, a gente tem muita relação com a Copa, assim, é sempre um evento muito festivo e grandioso. Como que é produzir jornalismo de fato e não se perder? Cara, interessante isso, porque eu acho que a mídia esportiva brasileira é que menos torce assim, pelo Brasil durante a Copa. Foi interessante ver isso quando você vê, sei lá, repórteres do Chile, do México, principalmente os países latinos, eles abraçam muito mais sua seleção do que o jornalismo brasileiro, sabe? Eu cansei de ver repórter com a camisa da seleção. No Brasil, não, a gente era muito mais crítico, sabe? Até por conta de tudo isso, né? Essa questão de estádios grandiosos, né? Que teve toda essa questão de um ano antes falando, né? O hospital, o estádio e tal. E a gente estava naquela seleção com o Scolari ali também, que não era um cara muito fácil com a imprensa, né? Então era muito visível que tinha duas coberturas ali. Um pessoal que como é que eu vou dizer, que é o pachequismo, né? Aquele patriotismo, o Brasil acima de tudo, e o pessoal fala, não, né? Isso acima de tudo não. E era muito mais crítico a seleção. Hoje, né, a gente olhando 8 anos depois daquilo, a gente consegue perceber que não era uma seleção tão boa assim como se vendia, né? A seleção que ia jogar a Copa dentro do Brasil. Se você pensar no time que jogou 7-1, o time é horrível, falando especificamente do futebol, assim. Mas eu acho que pelo menos para mim, assim, não deu muito para se perder, sabe? Eu brinco até hoje que eu não consegui gritar um gol do Brasil, assim, ficar feliz e tal. Mas tá tão envolvido ali dentro, tá vendo a seleção sempre por dentro, né? Não só o que aparecia nos 90 minutos de campo, assim. Acho que o jornalismo brasileiro é muito mais crítico em relação à sua seleção do que alguns países. Certo. E ainda pensando na Copa, assim, qual foi para você um momento mais doloroso, assim, que você falou, putz, eu vou ter que escrever sobre isso e, sendo brasileiro, me dói um pouco? Cara, teve alguns momentos, assim, o próprio 7-1 é um momento que, quando acabou o primeiro tempo, que assim, quando você vai cobrir o jogo em si, o jargão jornalístico, a última coisa que a gente faz é a abertura. Porque a gente vai ter que fazer o jogo todo e tal, a gente não sabe como é que vai acabar o jogo, né? Então, a abertura, você explicar o que aconteceu no jogo, é a última coisa que você faz.
Só que naquele momento ali, quando acabou o primeiro tempo, já estava 5-0. Já é uma decepção da história do futebol brasileiro de todos os tempos. Então, sabia que viria mais um 7, né? Já estava 5-0. E aí falou, puta, tá na hora de escrever já agora, sabe? Não vai esperar terminar o jogo para escrever. Então foi um desafio aquilo, e saber como aquilo impactaria, né? Que assim, como é que você vai escrever algo que todo mundo já viu e que tá muito exposto ali, aquela sensação de vergonha que estava ali. Então, para mim, foi assim, eu praticamente não vi o segundo tempo, fiquei concentrado só em bater aquele texto e não fazer um texto óbvio, né, do que estava rolando ali. Então, foi um grande desafio. E acho também de você tentar levar o clima da Copa fora dos estádios, sabe? Eu lembro que o primeiro jogo que eu fiz foi Espanha-Holanda, o primeiro jogo em Salvador. E, cara, vamos descrever, sei lá, 8 mil holandeses no Lourinho descendo andando até a Fonte Nova, sabe? Aquilo foi... Por ser o primeiro jogo que eu estava cobrindo na Copa, eu falei, puta, começou mesmo a Copa aqui, como é que vai ser louco isso, né? Então, acho que esses momentos, assim, foi bem interessante, mas muito mais fora de campo, fora do estádio, mais falar o que acontecia ao entorno, foi bem interessante. Certo. Então, depois dessa discussão, agora a gente vai para um breve intervalo e o Bola na Mesa volta já. Brasil! 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 Estamos de volta com o nosso programa e hoje estamos recebendo Gil Luiz Mendes para falarmos sobre a cobertura jornalística da Copa do Mundo e os seus desafios. Gil, a gente queria saber quais são as suas expectativas para a cobertura jornalística deste ano e o que acontece, né, nesse país tão polarizado e empolgado com o resultado das eleições que tivemos aí no último final de semana. Quais são as expectativas? Cara, para a cobertura jornalística em si, eu pensei muito, eu tenho alguns amigos que estão no Catar já para fazer essa cobertura. E assim como o Brasil, a Copa no Catar teve várias polêmicas de ser realizada no Catar, né? A gente sabe que é um país extremamente fechado, né? A questão religiosa, a questão política, a questão das construções dos estádios lá. Por que fazer uma Copa no Catar, né? Que não tem tradição nenhuma no futebol. E sempre que a FIFA chega num lugar, ela meio que começa a criar leis específicas para a Copa do Mundo. Aqui no Brasil não foi a mesma coisa, né? Alguns estados até hoje não pode beber dentro do estádio, mas na Copa a FIFA abriu um precedente para fazer isso. No Catar também, lá é bem pior. Você não pode beber nas ruas, né? Então, vão ter lugares específicos. Então, essa cobertura de quem está lá no Catar vai ser, acho, também desafiadora para tentar mostrar isso, né? Não mostrar só a festa, só mostrar os jogos, mas mostrar todas as questões que levaram a ter uma Copa do Mundo no Catar. Em relação à euforia, né, de como brasileiro viver essa Copa do Mundo também, é interessante, né, que a primeira vez vai ser uma Copa do Mundo no final do ano, né? Uma Copa do Mundo em novembro, geralmente é na metade do ano. E como bem você falou, Bia, com essa questão toda, né? A gente viveu esse ano político aí, bem polarizado, a questão do uso da camiseta da seleção brasileira como artifício político, né? Você virou um símbolo da extrema-direita, você olhar para uma coisa da seleção e olhar, puta, aquele cara ali é um cara de extrema-direita, então quem é do outro campo político da esquerda não se identificava tanto em usar a camisa da seleção, mas pelo que eu percebi, né, nos últimos tempos, as pessoas dizendo, né, já que a esquerda ganhou agora, acho que vale resgatar esses símbolos nacionais, como a bandeira nacional, a camisa da seleção. Já teve essa experiência em outras Copas do Mundo, né, em 70, em plena ditadura. A esquerda falava que não ia torcer pelo Brasil, não ia ser impossível torcer pelo Brasil, mas também foi a Copa que teve a maior seleção de todos os tempos, então era impossível você não torcer pelo Brasil naquela situação. Mas eu acho que neste ano a gente está mais crítico, assim, sabe, do que representa a seleção brasileira depois de tudo que a gente viveu nessa última década, ainda mais pelos jogadores que estão lá e o que eles representam, o que eles defendem. Mas acho que no final das contas a gente vai acabar abraçando e torcendo pelo Brasil de toda forma. Certo. E pensando assim, nessa mesma linha de país polarizado e eleições e seleção brasileira, como que você acha que o jornalismo pode contribuir para levar esse clima de Copa, tentando driblar essa
essa parte política, assim? Ou você acha que não vai driblar? Cara, isso é um questionamento grande, assim. Até a forma de como cobrir a Copa, né? Existem vários tipos de coberturas, onde você vai querer se informar ou não, mas tem uma linha do jornalismo, da comunicação em geral, que não vê a Copa do Mundo como jornalismo, e sim como entretenimento, né? Então, acho que essa questão do entretenimento, quando é meio confuso, é uma linha muito tênue, né? Até onde você está fazendo jornalismo e até onde você está fazendo entretenimento. A forma do entretenimento, de certa forma, ele vai querer esse pachequismo que eu costumo falar, né? De, ó, o Brasil, a pátria de chuteiras, o coração do brasileiro muda, tal. A gente sabe que a Copa do Mundo mexe muito com a sociedade brasileira, né? É uma instituição, a seleção brasileira é uma instituição muito forte na cultura nacional. Como o jornalismo pode ajudar a desfazer essa polarização? Eu acho que imparcialidade não existe no jornalismo, esse mito que existe. Mas acho que você toma lado e falar, então, né, estamos na Copa do Mundo, que passamos por isso aqui no Brasil neste ano, e como é que a gente vai olhar isso? Acho que da forma mais honesta possível, sabe? Eu acho que também sem tanta euforia de colocar a seleção brasileira como uma coisa mais maravilhosa do mundo, que não é. Eu acho que se você consegue apontar também os erros, sabe? E no final das contas, está falando só de um jogo, né? Um jogo de futebol, mas que envolve muito mais coisas. Não sei se o jornalismo tem esse poder todo de evitar polarização. Mas, como eu falei, há várias coberturas, inclusive na mídia esportiva, né? Tem um espectro político que vai gostar mais de uma forma de se mostrar a Copa do Mundo e a seleção, e tem outros veículos também que vão mostrar, talvez mais criticamente, talvez aí vai de pessoa a pessoa, de se identificar com cada tipo de cobertura. Perfeito. Bom, agora o nosso programa está chegando ao fim. A gente queria agradecer muito a sua presença, Gil. Obrigado, eu que agradeço. A gente espera vocês aí do outro lado para um próximo programa. Tenham um bom dia e uma boa semana. Obrigada por nos assistir. Esse foi o Bola na Mesa. Até a próxima. Olha o gol! Gol! É do Brasil!